Boa tarde para o nosso momento, conversando sobre diabetes, né? Toda quarta-feira, às 14 horas, estamos aqui ao vivo, tá? É com muito prazer que a gente conversa, né? Conversa sobre esse assunto, conversa sobre umas histórias, conversa sobre Deus. Tem muitos assuntos gostosos e importantes que faz parte da nossa vida, né? Então vou convidar aqui a Arlete para participar com a gente. Vocês vão aí enviando aviãozinho para nós, tá? Boa tarde, Eloá, tudo bem? Seja bem-vinda na nossa live. Estamos aqui ao vivo, né? Compartilhando com vocês nessa tarde maravilhosa, né? A Arlete está entrando aí para participar com a gente. Oi, Arlete, tudo bem? Ainda não está conseguindo visualizar, mas já a Arlete está com a gente aí. No primeiro momento, hoje nós vamos falar ver a vida com outros olhos. Interessante nosso assunto de hoje. Semana passada nós estávamos falando, né, sobre visão também. Deixa eu colocando aqui. E vamos que vamos, né? Vamos lá. Certo. Oi, boa tarde, Alete. Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer dar certo até dar certo, né, Alete? Pois é, menina, eu entrei e saí, porque não estava Sim. aparecendo. Falei assim, não, vamos sair e voltar que dá certo. Isso. A Eloá está aí com a gente. Seja bem-vinda de novo, Eloá. É um prazer estar com você. Já já nós teremos mais convidados. Também a live fica gravada, né? E hoje nós vamos falar, Arlete, sobre ver a vida com outros olhos. Um assunto maravilhoso, né? Então, primeiramente, eu vou me apresentar para vocês, tá bom? Depois você se apresenta. Eu sou Maria José, da cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Sou casada, tenho duas filhas, né? Eu já tive mais um casal, mas está agora com o Papai do Céu. Depois a gente conta essas histórias, né? E tenho a minha família como prioridade. Sou professora dos anos iniciais. Hoje eu trabalho com o quinto ano de escolaridade, inclusive na mesma escola que a Arlete, e no mesmo ano de escolaridade. A Arlete é a minha nova irmãzinha, né, Arlete? E eu amo a minha profissão, sou apaixonada com a vida, empreendedora da educação e integrante do grupo Equalizando Emoções. Agora trilhando também o caminho da escrita. Então vamos ouvir a apresentação agora da escritora Arlete Novaes. Olá, pessoal. Como Maria José disse aí, né? Eu carinhosamente a chamo de Josi. Ela falou, é a nova irmãzinha, né? Mas sou de Timóteo, Minas Gerais, professora há 30 anos. E hoje sou autora, né, publicada do livro Segredos do Coração, uma experiência de vida transformadas em legado. E chegando aí no segundo livro, junto com a Maria José, um livro que tem como tema a diabetes, fala de autoconhecimento, fala da descoberta, da ativação da identidade, muita coisa boa nesse livro. E faço parte também do grupo Equalizando Emoções, que trabalham as questões socioemocionais tão importantes para a nossa vida. E estamos aí para somar todas as quartas-feiras, né? A Maria José iniciou com essas lives às quartas-feiras. E como nós estamos juntas, né? No livro, nós estamos aí conversando. A cada quarta-feira a gente fala um pouquinho, né? Dá um spoilerzinho do nosso livro, né, Maria José? Sim.
Eu gostaria de dar boas-vindas para quem está chegando aí, a Maria Moura. Entra um outro anterior aí, mas eu não passo rápido aqui. Alex, seja bem-vindo também, todos que estão aqui com a gente. Emanuel, E nós vamos. Oi? Emanuel Gabriel. Ah, sim, quem sabe até nossos aluninhos lá, né? E pode interagindo aí, gente, com a gente, conversando, mandando, enviando aviãozinhos, inclusive, Arlete, eu vou aproveitar. Vou enviar uns aviãozinhos aqui, ó, para as pessoas nos acompanharem, né? É muito E, importante essa ação de estar enviando aí os aviõezinhos, de estar apertando aí os coraçõezinhos. Por quê? Porque só assim, né, o Instagram vai estar enviando, né, o nosso conteúdo para um número maior de pessoas. Então, é por esse motivo que a gente sempre pede para compartilhar, para apertar aí os coraçõezinhos, para que a nossa mensagem chegue a um número maior de pessoas, porque a intenção das lives é esta, né? De levar a nossa mensagem a um número maior de pessoas, porque se a gente fizer diferença na vida de pelo menos um, já valeu a pena. isso mesmo. E é importante deixar a mensagem, Arlete. Hoje, vamos começar a nossa live com uma mensagem muito especial. Ver a vida com os outros olhos. E na semana passada, né, Arlete, nós falamos sobre o abril marrom. Você gostaria de relembrar um pouquinho aí com as pessoas? Só uma introduçãozinha? Nós falamos sobre o abril marrom, né? É uma cor que é usada aí para trabalhar a questão da conscientização sobre a cegueira. Então, durante todo o mês de abril é feita, né, esse estudo, essa conscientização, essa reflexão sobre a importância, né, dos cuidados que se deve ter com a visão, né, uma parte tão importante, né, um membro tão importante do nosso corpo, que são os nossos olhos, as nossas vistas, né, e é tão bom enxergar, ver as coisas, né, muito bom, então temos que cuidar. Então, focar mesmo na questão da prevenção, né, a intenção do Abril Marrom, no combate e na reabilitação a diversas espécies de cegueira que hoje nós vamos estar aqui falando de uma outra cegueira, que não é a cegueira física, mas que no nosso livro nós falamos também, né, Josi? A gente fala da cegueira física, que foi aquela que uma das doenças, né, que pode levar à cegueira é o diabetes. Então, o Abril Marrom é esse mês de conscientização aí sobre a cegueira. Mas hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouquinho diferente, falando da cegueira, mas de um outro tipo de cegueira. É aquela cegueira que você não quer ver. É verdade. Inclusive, Arlete, essa semana, esse tema está no nosso livro, como você mesmo já falou, né? Que o diabetes pode amputar sonhos, cuide-se. E que em breve ele será lançado em vários locais, né? Agora mesmo nós já estamos nos preparando para o lançamento em São Paulo, né? Lá no Resort de São Paulo, né? Assim, uma expectativa maravilhosa, né, Arlete? No dia 31, né, Maria José? No dia 31 de maio. Então, tão sonhado livro, o primeiro livro aí da Maria José. Diabetes pode amputar sonhos, cuide-se, né? Ele vai ser lançado no dia 31, né, em Porto Feliz, Alphaville, né, em Barueri, São Paulo. São 1000 livros, gente, lançamento de 1000 livros. E o nosso livro vai estar lá, né, entre os 1000 livros, 1000 escritores. Isso. Alguém comentou aí, Arlete, não sei qual cegueira é pior, né? Se é a física, se é aquela que você nunca vê, se é espiritual. Mas vamos que nós vamos descobrir. Verdade, mas a gente não sabe qual delas é pior, né? Mas vai dar para refletir sobre isso hoje. Sim. Então vamos começar a mensagem? Você vai ler
uma mensagem aí, né? Um pequeno texto falando, né? Contando uma história aí, né? De uma família aí. Sim, sim. Um dia, um pai de família levou seu filho para viajar ao interior, com o firme propósito de mostrar quanto que as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite em uma fazenda, onde trabalhava uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: como foi a viagem, meu filho? Muito boa, papai. Você viu como que as pessoas podem ser tão pobres? Pobres? Sim, E o que é que você aprendeu? olha, eu vi que nós temos um cachorro em casa. Eles têm 4. Nós temos uma piscina, e olha que nós somos ricos. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal, papai, ele vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira. Quando o pequeno garoto terminou de responder, seu pai ficou perplexo. E o filho acrescentou: Obrigado, pai, por me mostrar o quanto pobres nós somos. então, gente, na reflexão que a gente coloca, né, que tudo que você tem depende da maneira como olha para as coisas. É a questão da visão mesmo que a gente está comentando, né, desde o início. A visão daquilo que ele, na verdade, fazendo uma analogia, ele levou o filho para mostrar: nós somos ricos, eles são pobres. Você vai lá, vai visualizar, vai ver, você vê que diferença que é a nossa vida da deles. Enquanto o filho, né, Arlete, ele já teve a visão dele. Ele Foi viu a além. vida com outros olhos, muito além, mas ele deu uma lição nesse pai, hein? Muito bacana. Então, assim, tudo depende, né? Tudo que você tem depende da maneira como você olha para essas coisas, né? Então, às vezes, a gente tem um olhar assim, uma cegueira, né? Vamos dizer assim. Você não consegue enxergar, né, aquilo que uma determinada coisa está querendo te dizer realmente, né? Você tem, às vezes, tem uma trava nos olhos, não é? Ou tem, mais à frente, a gente vai pensar aí sobre o que Saramago escreveu em Ensaios de uma Cegueira, né? Então, assim, é para a gente mesmo refletir, né? Depende do modo como a gente vê as coisas. Então, se você tem amor, se você tem amigos, família, se a gente tem uma saúde, não é? Uma boa saúde, é uma pessoa bem-humorada, tem atitudes positivas para com a vida, a gente tem tudo. O que mais a gente precisa, não é? Então, ser pobre de espírito é não ter nada, né? Então, é É muito bacana. verdade. Tem essa mensagem aí que alguém colocou. O meu tá passando rápido, né? Tá dando para você ler aí do céu? A cegueira Não. espiritual, né? Sim, a Maria Moura colocou assim, ó. Na minha visão, a pior cegueira é espiritual, porque quando perde a visão carnal, mas se você tem a visão espiritual, ainda tem esperança, mas se perder tudo, não tem o que fazer. Nossa, que lindo, Maria Moura. Muito obrigada pela contribuição, né? É o que foi falado aqui. Se você é pobre de espírito, né, você não tem nada. E às vezes a pessoa tem a riqueza, a financeira, mas ela não tem a riqueza espiritual. Ele não, igual esse pai, esse exemplo aí, né? E a criança já teve. Ele já apreciou a natureza, já valorizou e pensou assim: nossa, quão pobre nós somos, porque eles estão felizes.
apesar de trabalhar numa fazenda com toda essa riqueza, com essa natureza, porque a natureza, gente, ela nos completa, né? Deus nos colocou nessa natureza linda, perfeita. E agora, Arlete, com uma visão de escritora, a gente já tem, assim, eu, falando da minha experiência, né, que eu fui incentivada pela Arlete, ela começou primeiro no caminho de fazer cursos de escrita, foi me incentivando, e eu fui observando, né? Aí eu pensei, não, é possível sim, tipo assim, né? Se a Arlete conseguiu, eu vou conseguir também. Mas não é nem aquela questão de inveja, nem de querer fazer o que ela fez, não. É porque despertou dentro do meu coração a vontade de fazer e a necessidade de levar as pessoas aquela experiência positiva que a gente tem, que Deus nos deu essa oportunidade de fazer acontecer, deu resultados, né? Na questão do diabetes, e nós conseguimos concluir esse livro, e ele não termina por aí. Ele já vai dar continuidade depois, né, Alex? É porque é o que a gente sempre fala, né? Toda pessoa, ela tem um livro dentro dela. A sua vida é um livro, né? O primeiro livro nosso mesmo, né? A Márcia Regina está até aí, é uma das coautoras do livro Segredos do Coração. Foi um recorte que nós fizemos da nossa vida, né? Então, se nós pegamos um... Acho que falhou um pouquinho a internet, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu vou dar continuidade, vou dando continuidade, né? Ah, E a partir ah, dali nós escrevemos. Então, todos nós temos, né, um livro pronto já. É a sua vida. Na verdade, agora a gente vê que não é um, né, Maria José? Nós temos vários. A Maria José mesmo fez um recorte da vida dela. Ela pegou uma doença que aterrorizava toda a família, não é? Porque o diabetes é uma doença presente, né? Infelizmente, na família dela, que vem, né, de outros carnavais, né? Perdeu a mãe, ficou cega por mais de 7 anos, né? Teve vários coma diabéticos, várias amputações e está sofrendo ainda com esse tipo. E ela conseguiu, através de quê? Da leitura, não é? Através, sabe, de procurar conhecimento, e não é somente conhecimento, porque conhecimento é muito fácil de se encontrar hoje em dia. É saber o que eu vou fazer com esse conhecimento, com aquilo que eu aprendi. Não é simplesmente ler e pronto, acabou. O que eu vou fazer com ele, né? Em que isso aqui, esse conhecimento, esse livro, essa mensagem, aquilo que eu ouvi numa live, em que aquilo vai me ajudar? Então foi o que ela fez. A partir daí, ela começou a buscar conhecimento e colocar em prática. E hoje, graças a Deus, ela tem, né, os níveis, né, glicêmicos dela controlados, né? Então, assim, ela criou hábitos que antes ela não tinha, que ela fazia vistas grossas, que ela fazia de conta que não estava vendo, que não era com ela. Então, a partir dali, teve uma mudança, ela tomou uma decisão na vida dela, né? A partir do incentivo de alguém. É o que a gente está buscando fazer aqui, né? isso, muito bem, Arlete. E na cegueira que você não quer ver, né? No que é que transforma o mundo quando todos ficam cegos, hein, Arlete? Será como assim? Essa Olha, pergunta aí. então, essa pergunta aí nós fizemos assim, pensando no livro, né? Não sei se vocês conhecem, se já leram, eu até passo para vocês que é um livro bacana. Ele é bem uns 300 páginas, é muita coisa, mas a gente pode ler aos poucos. É um livro aí de Saramago, né? Então, segundo ele, o livro chama Ensaios sobre a Cegueira. Segundo ele, nós somos todos cegos. O mundo, ele foi transformado numa barbárie. Então, ele fala lá no livro, né? Cegos da razão, por não usar a razão para entender a vida e sim para destruí-la. Então, ele faz assim, uma análise crítica mesmo que ele faz, né, dos seres humanos, do homem, né, que é aquele que, como se diz, está aí, né, da razão, ele não usa a razão para aumentar, para melhorar a vida no planeta, né? E sim para destruí-la.
Então, a verdadeira cegueira da humanidade é a verdadeira cegueira, é a verdadeira incapacidade, na verdade, né? De estar vendo, de estar enxergando as coisas que muitas vezes estão sobre o nosso nariz. E a gente, as vistas grossas, né? Aqui em Minas Gerais, né, Maria José? A gente fala as Nossa, vistas grossas, né? Então, sim. fala lá nesse livro dele, queres que te diga o que penso? Diz que não cegamos. Penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Então, tem o ditado aí, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, às vezes, a gente sabe do problema, mas o que que a gente faz? A gente ignora, deixa passar muito tempo. Nós já falamos aqui outras vezes, a gente coloca debaixo do tapete, né? E acaba o quê? Ficando, deixando para lá. Faz vistas grossas mesmo. Ou às vezes, o que que a gente faz? Fica procrastinando. Finge não enxergar, né? Pode-se dizer que a gente fica cego com relação àquele problema. Então é esse tipo de cegueira aí que hoje nós estamos aqui discutindo, né? Então, foi esse tipo de cegueira que aconteceu, né, Maria José? Quando você foi diagnosticada aí com diabetes, gente. Ela estava lá na sua zona de conforto. Nessa época, ela estava acampada, né, na Casa 2, que ela fala Casa 2, que é a Lagoa Silvana, onde ela fica lá com a família, com os amigos. Ela estava numa boa, não estava querendo saber de problemas e muito menos de aceitar a doença que se dizia que era herança, né? Que todos iam herdar. Então, ela não estava nem aí. Já aqui, né, acreditando, né, as crenças limitantes entram aí, a gente fala disso no livro também. Então, assim, acreditando que não tinha jeito mesmo, o fim dela ia ser igual ao da mãe, ao dos tios, ao dos outros parentes. Ela não estava nem aí. Deixa pra lá, eu tô numa boa aqui, tô na minha zona de conforto. E aí, ó, fez vistas grossas, ficou cega. Demorou um tempo para ela acordar, para ela enxergar e para ela começar a se cuidar, a se amar. E com isso tudo, como demorou, o que que aconteceu? A saúde dela foi prejudicada, devido à ignorância mesmo. O corpo estava clamando por socorro, e quando ela não teve mais como adiar, como ela resolveu ouvir, ler, buscar informação e acordar, ela tomou a decisão e percebeu que o que estava acontecendo com os familiares dela, né? Ela tirou a trava ali dos olhos, né? Ela fez um tratamento aí nessa cegueira e ela decidiu então procurar ajuda médica, né? Procurou um nutricionista para fazer um tratamento adequado. Então, assim, vários profissionais. Então, foi isso que aconteceu, né, Maria José? Nossa, foi isso. Me passou um filme quando você estava relatando aí, Arlete. Voltei lá no passado, realmente, como que eu estava realmente com essa Cega. cegueira, essa cegueira que você não quer ver, não quer ver, não sabe, e tem raiva de quem sabe, quem ignora mesmo. Isso aí a gente coloca uma viseira também, não quero saber de nada, gente, minha vida tá boa demais, eu não quero saber se eu tenho isso me pertence, essa doença. E custa, gente. Eu sei como que é difícil, mas é possível. À medida que você, né, amadurece, você estuda, procura, como a Arlete falou, tudo é possível. Né? Graças a Deus que eu acordei em tempo, ainda, de não ter sequelas, né, severas ainda. Mas a visão, Anete, é um dos órgãos dos sentidos de maior valor. E é também um dos nossos bens mais preciosos. Não poder ver o que Deus criou para nós, que é o brilho do sol, as mais belas paisagens, acreditamos ser uma das piores escuridões físicas, da qual a pessoa cega se encontra. Aí vem o apóstolo Paulo, né? Apóstolo de Cristo, autor de 13 epístolas do Novo Testamento, que também ficou cego. Verdade. Sabe-se que ele foi o perseguidor dos discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. E antes de ele se converter ao cristianismo, né, Arlete?
Isso. Ele não acreditava, né? Ele era uma daquelas pessoas que ele perseguia os cristãos, não é? Então, essa cegueira aí, né? Então, ele acabou ficando cego, né, Maria José? Conta-se que certa vez ele teve a visão de uma luz incandescente e ouviu a voz de Jesus ali indagar sobre as perseguições, né? Por que ele estava perseguindo aquelas pessoas que acreditavam em Jesus? Nesse momento, Paulo ficou cego, né? Conta-se que durante 3 dias ele entregou-se à oração. Aí ele, né, se voltou a Deus, começou a orar, e Jesus então enviou Ananias, que através da imposição das suas mãos em Paulo, alcançou a cura e ele acabou se convertendo. Então, ao se encontrar com Jesus, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Então, aquela pessoa, olha, que perseguia os cristãos, né? Quando ele ficou cego, que ele voltou-se para dentro, que ele conectou-se com a fonte, aí veio a mudança, né? Aí ele pediu perdão a Deus e Jesus, né? Jesus o perdoou. E a partir dali, ele foi um dos apóstolos mais maravilhosos né, que esteve ali com Jesus. Então assim, é muito, muito linda a história de Pedro e de Paulo, né? Na verdade, de todos os apóstolos, né? A história de cada um, de cada discípulo, de cada de cada um que é citado, né? No livro mais maravilhoso, mais vendido de todos os tempos, que é a Bíblia, né? Então, assim, a história de vida deles é muito bacana a gente conhecer a história. Inclusive, Maria José, fazendo um adentro aqui, nós temos, né, uma das coautoras do Segredo do Coração, que é a Lidiane, ela faz um estudo das mulheres na Bíblia, muito interessante, É sabe? mesmo? Muita coisa bacana. Então, assim, é interessante a gente saber, né, a história, né, dessas pessoas que viveram antes, durante, né, e depois de Jesus. Então, é muito bacana. Isso mesmo. E em breve, falando em mulheres, né, nós vamos ter o prazer de fazer uma live com a Maria Moura, que está até presente aí com a gente. É um exemplo também de uma mulher guerreira, né, Arlete? Que superou vários obstáculos. Depois nós vamos deixar, né? Só está dando um. José, você falou aí de Maria Moura e você sempre, Maria Moura, está aí. Mas a Maria José sempre comenta comigo, como ela falou, a gente trabalha junto. Se for pensar bem, antes, a Maria José também, a Maria José, não, a Maria Moura, ela deve que se considerava quase que cega, porque a história dela é muito bacana. Você podia falar só um pedacinho aí, porque ela via as letras, mas ela não enxergava. Como é que é, Maria José, a história? Assim, né? Um pedacinho, viu, Maria Amor, com essa permissão. Gente, assim, uma coisa de Deus, né, Arlete? Eu vou contar um pedacinho da história. Em uma dessas lives que a gente faz toda quarta-feira, eu a conheci, né, Maria Amor, interagindo com a gente. Eu a conheci e ela me convidou, me fez a pergunta que o sonho dela era, porque agora já não é mais, que já está sendo realizado, né, Maria Amor? De ler, aprender a ler e escrever. Eu, como eu tinha me apresentado como professora, né? Ok, na hora, assim, nem pensei, que eu amo essas situações, essas questões, e a gente poder ajudar, né, Anete? Não nos custa nada. Deus nos dá tantas coisas, né? Tantas coisas, e que tem ajudar, nós vamos poder ajudar muito mais pessoas. E ela sentia assim, com essa cegueira, né, da leitura, de não poder ler e interpretar, mas ela é tão sábia, gente, tão sábia, que já tem um livro editado. Pena que não chegou ainda, que eu já fiz o pedido, já tá no correio. Mas eu vou ter o prazer de estar com o livro dela, marcar essa live, falar com vocês. O exemplo de vida dela é maravilhoso. Maravilhoso, de muitas superações. E eu tenho certeza que ela vai falar com a gente, né? Vai ser nesse momento, junto, Alex, nós três,
né, nesse momento da nossa live, que nós vamos apresentá-la, né, para o país, para o Brasil, para o mundo. E nossos alunos já estão assim, apaixonados por conhecê-la, que eu falo muito disso, da autoestima, da vontade que todo mundo é capaz, que tudo a gente pode, basta a gente querer, pedir, com fé que a gente consegue. E ela tem conseguido, né? Tem conseguido realizar esses sonhos. E a absoluta certeza que ela já está com a meta, Arlete, do fim do ano, ela já ler, escrever e já registrar o segundo livro dela. Ah, muito parabéns, Maria Moura. Gente, é muito delícia quando a gente fala essas experiências, né? Quando as pessoas mostram que podem superar os obstáculos, né? E o próprio livro dela, Vencendo Gigantes, né? Faço ideia. Quantos gigantes aí que a gente está vencendo, gente? Vamos acordar para a vida. Um desses gigantes aí pode ser a cegueira, né? Essa cegueira aí. Sim. Então, assim, eu achei muito interessante, nós temos um tempinho ainda, e no livro Ensaios de uma Cegueira de José Saramago, é uma história, aparentemente, assim, é uma história banal, mas que vai ganhando corpo à medida que você vai lendo. Era um homem na sua rotina, dentro do seu carro, ele tem um ataque de cegueira. Então, várias pessoas o socorrem, e uma contaminação de cegueira começa a se espalhar. É uma cegueira de aspecto leitoso, branco, ele sempre fala isso, desconhecida, ninguém conhecia. Então, instala-se o pânico, o governo age colocando os infectados pela epidemia em uma quarentena, olha que ó, na década de 90 que ele foi escrito, isolados do convívio social. Entretanto, a epidemia é forte demais e ela continua se alastrando. Mas aí uma mulher, ela consegue salvar-se dessa epidemia. Sozinha, ela testemunha os horrores que os seus olhos veem e os sentimentos que tocam aqueles que estão contaminados, né? Desejo, vergonha, ganância, obediência, ela vê isso tudo. Então, as reações advindas desses sentimentos se materializam entre aqueles que estão na quarentena, como disputa por comida, compaixão pelos enfermos, porque tá tudo ali doente, né? Crianças, se foram todos para o manicômio. Idosos, atos Nossa, violentos de toda sorte. E ela vendo tudo, né? Então a obra mostra como que as pessoas podem reagir, né, diante de um caos, o desespero, o abandono, a impotência, levando a gente a refletir qual que é o fio invisível que tece ali, né, o manto ali da civilidade e dos valores morais que nos unem. Então, Saramago ele instiga com esse ensaio de cegueira a recuperar a luz, a recuperar a lucidez. Ele faz uma analogia à nossa incapacidade de desenvolver o afeto e a empatia. Então, ele é muito interessante. lindo mesmo esse livro, hein? Aguçou a vontade de ler. Não é? Então, eu falo que quanto mais a gente lê, mais vontade a gente tem, né? De ler. É muito bom. O difícil, eu falo que ler é igual coçar, é só começar. Começou com a costura, vai longe. Não é? Quando você É percebe, verdade. a leitura é a mesma coisa. A gente passa a ter gosto pela leitura. A escrita, a mesma coisa. Não é? Então, ter Sim. cego significa que você não possa ver, né? Dizem, aliás, que os cegos ampliam, né, a capacidade deles de perceber o mundo. Eles têm aquela cegueira física, mas é ampliada a capacidade dele perceber o mundo, de ver todas as coisas que estão aí com outros olhos, né? Às vezes, até melhor do que com os olhos, né? Como nós, Sim. os nossos olhos. Então, eles veem mais, melhor do que aqueles que têm olhos, né? Então, a cegueira ela seria de outra ordem, como tipo de perturbação, de desvario que acaba nos anestesiando. Então, Saramago fala disso. Tanto é que tem um trecho, uma frase dele que fala assim:
Por que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo, não veem. Não, muito profundo, hein? Muito, muito, Linda a mensagem dele. muito bacana. O livro é muito, Gente, é muita coisa bonita nesse mundo, né? muita coisa. Então, e nós estamos aí, graças a Deus, né, com toda a força, toda a saúde, então que tenhamos mais fé, mais vontade, mais compromisso, e que possamos enxergar cada vez mais, né, com o olhar do coração também, né, deixar com que o nosso coração fale mais do que às vezes a nossa boca, né? Eu falo sempre para as crianças, assim, na hora da nossa reflexão na sala, né, que eu gosto muito de estar fazendo, como você também, não é? A gente fazer, mesmo que tenha oração no pátio, mas a gente chega na sala e faz com eles a oração, eles fazem orações espontâneas, isso é muito importante, esse relacionamento nosso com eles, com Deus, né, com a vida. Eles perceberem que tudo é possível, basta crer, né? Crendo, a gente vai longe. Verdade. Então, que nós estejamos, né? Sempre com as vistas desembaraçadas, com as vistas límpidas, para a gente poder enxergar a realidade como realmente ela é, né? E de forma que, né, vendo, né, como Saramago fala, ó, cegos que vendo não veem, né? Mas que nós possamos, né, enxergar a realidade como ela realmente é e jamais, né, cegos que não veem, como ele disse. E fechando, para fechar, eu vou até revendo essa última parte da história aqui que fala, né? Se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida, você tem tudo. Você pode considerar-se um milionário. Às vezes a pessoa fala assim, ah, você é rica? Claro que nós somos milionários, né, Arlete? Só de ter isso tudo, essa amizade gostosa, muitas pessoas, muitos amigos verdadeiros, tá de bem com a família, que muitas pessoas estão procurando por isso, inclusive, Arlete, na coletânea que vocês têm, se ela tiver aí mais perto, que a menina, eu me emprestei a mim, minha filha. Agora chegou uma pessoa aqui, me pediu seu livro emprestado, eu falei assim, ah, não, minha filha, você vai adquirir um. Ah, não, mas eu quero ler o livro da Arlete. Eu tô no outro, De hoje para amanhã. eu tô no outro espaço aqui, a menina tá Tá. Não, mas aí na semana que vem a gente mostra. Eu também emprestei o meu hoje, mas eu emprestei com carinho e com cuidado, hein? Ai, gente, a gente fica. Não é apego com as coisas, mas é assim, é os filmes com conteúdo mesmo, que o conteúdo do livro é riquíssimo. São várias histórias maravilhosas. A gente não compra só uma história, só um livro, né, Alex? Vários depoimentos, várias pessoas colocando ali a sua experiência de superação, de perdão, de autoajuda. Gente, muito lindo. Gostei pois é. mesmo. E que nós possamos, né, ter essa visão que esse filho aí teve, né? Um filho rico, né? Que experimentou, né? Que teve essa experiência aí e que teve essa clareza, né? Essa vista aí tão clara, tão iluminada, né? De que, né? Voltando aqui no texto, né? Se ele tinha um cachorro em casa. Nessa família pobre, tinha 4. Na casa dele tinha uma piscina que alcançava o meio do jardim. Eles tinham um riacho que não tinha fim, né? Na casa dele tinha o quê? Uma varanda coberta, iluminada com luz. Eles têm as estrelas, têm a lua. No quintal, né? O quintal vai até o portão de entrada, o quintal da casa dele. Mas eles, os pobres lá, tinham uma floresta inteira. Então, que nós possamos, né, ter esse olhar aí desse filho rico e que viu tanta beleza em coisas tão simples, né? Tão simples da vida. Então, que esse tipo de cegueira aí esteja bem distante, né, dos nossos olhos,
que nós possamos ter uma visão como a dessa criança, né? Que nós lemos aí esse pequeno texto aí para falar sobre a questão da cegueira, a cegueira que você não quer ver, a cegueira que foi feita aqui da Maria José quando ela estava, né? Fazendo vistas grossas à diabetes, que era uma coisa da família, não é? E que ela achou melhor desinteressar, ficar na zona de conforto, não se importar. Ah, não tem jeito, não. Isso é herança familiar, isso todos da família têm. Então, eu vou continuar levando a minha vida aqui. Não, ela teve, né, a partir do conhecimento, da busca, de acreditar, né, Maria José, que com Deus a gente pode tudo e se É. cuidar, uma decisão e se cuidar. Hoje ela tem, né, os índices glicêmicos dela controlados, é uma pessoa saudável, né? Já eliminou os 15 quilos, não é, Maria José? 15 quilos, né? Eu até estava ouvindo o doutor Lázaro, do curso que eu faço, né? Ele fala assim, que quando você emagrecer, que a palavra perder a gente não pode estar usando, porque a mente é a que vai procurar e vai achar de novo seu quilo. Então, eliminar. Aí você vai, eu achei interessante isso, Arlete. Aí ele falou assim, você vai no supermercado, você eliminou, vamos supor, essa semana 2 quilos. Aí você pega uma embalagem lá de 2 quilos e coloca no braço. Aí você eliminou 4 no outra semana. Aí vai colocando e vai sentindo. O quanto é pesado aquilo. Nossa, já eliminei isso tudo. Então eu imaginei, visualizei eu aqui com 3 pacotes de arroz na mão. Eu falei, eita lasqueiro, mas eu vou querer muito mais. Verdade. E o melhor do que isso, eu também, eu tive há muito tempo, né? A gente vem estudando, vem lendo e tudo. E sempre quando eu fazia aquela roda dos ventos, você sabe? A gente faz uma roda dos ventos, que a gente faz uma análise, né? Da vida da gente, Sim, o que precisa melhorar e tal. Sempre batia a questão da saúde física e a questão da alimentação. As outras coisas aconteceu antes, mas eu consegui, né? Estava bem profissionalmente, né? Porque 30 anos de carreira já, né? Então, assim, hoje, profissionalmente eu estou bem. A minha saúde mental, hoje, ela está ótima. A minha saúde espiritual também está ótima. Então, o que está faltando? Sempre ficava, nos últimos anos, a questão da saúde física e a questão da alimentação. E vários problemas decorrentes dessa má alimentação, da vida sedentária, do querer só trabalhar e não cuidar de mim, preocupar mais com o outro do que comigo. Então, assim, a partir do momento que eu tomei uma decisão, eu falo assim, não, se as outras coisas já estão bacanas, equilibradas, eu tenho que cuidar de mim. Como que eu vou? Eu tenho que estar bem para cuidar do outro, para fazer o que eu gosto. E primeira coisa, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro eu tenho que me amar, depois amar o próximo. Não é amar o próximo primeiro. Porque senão eu não vou dar conta, não vou conseguir. Então eu preciso estar bem. E aí a gente vai e acorda, tira essa trava, né? Essa cegueira aí de que tá tudo bem, não tá nada. E a partir daí eu comecei a me cuidar. E tá sendo tão bom, né? já Eu, deu resultado bacana também, né, Arlete? Na graças a Deus. balança. E o bom, e olha, gente, como a gente fala muito de escrita, né? Porque é a nossa paixão, é o nosso propósito é escrever mesmo, mas não é escrever por escrever, é o que a gente escrever ser útil ao outro, né? A nossa história, o que nós escrevemos, né? Poder ser útil a outra pessoa, poder contribuir com a vida da outra pessoa, porque Deus não nos enviou por acaso, Deus não nos deu esse dom da escrita ou da fala, ou qualquer outro dom que Ele te deu por acaso, não. Você não veio nessa terra somente para vir para o trabalho, voltar ou ficar dentro de casa cuidando da família, não. Tem um propósito na vida de cada um. E aí, quando você descobre esse propósito, que no nosso caso é o da escrita, é o de ensinar, na verdade, né? Nós vamos ensinar através da escrita. Então, assim, tudo começou de uma leitura. Nós começamos na pandemia. A gente já gostava, é lógico, né? Até a nossa profissão já nos permite ler muito, mas a gente lia apenas coisa direcionada à educação, ao pedagógico mesmo, à educação escolar.
E a partir da pandemia, a gente ficou um tempo parado, a gente começou a fazer essa reflexão, né? A pensar, voltar para dentro de si. E aí a gente desperta, né? E foi a partir da questão do criar-se, igual você está falando, de criar um hábito, né? Maria José, nós começamos com o Milagre da Manhã, né? Foi o livro que a gente leu, Sim. começou a colocar a gente para praticar aquilo que a gente lia, porque não é só ler, eu tenho que ler, mas eu tenho que praticar para eu ter resultado. E eu só vou poder ensinar para alguém se eu tiver resultado. Eu tenho que mostrar que deu certo, que realmente vale a pena. Então, assim, é possível para qualquer um. É possível para qualquer um. Tem muito assunto gostoso, interessante para a gente abordar nesse horário, viu, gente? Vamos continuar aí firme nesse horário com a gente. E eu vou, semana que vem, Alete, nós vamos providenciar um dos assuntos do doutor Lázaro, que eu tô muita coisa boa mesmo, sabe? Que eu vou estar repassando para vocês, que a gente está aprendendo, a gente tem esse hábito, né? De aprende hoje, repassa amanhã. Não vamos deixar a obesidade cerebral acontecer, não, porque já houve muito caso disso, né, Anete? A gente aprender e deixando e vai, aí vai indo, a gente não consegue mais. Nossa Senhora, eu sei, tem demais, mas então vamos ensinar. Vamos repassar. E é sobre ter saúde, que a gente está trabalhando. Saúde é uma história, uma reflexão, é sobre o amor. São muitas coisas gostosas que esse momento da live é pouco ainda para a gente, né, Arlete? Mas tá, cada dia um pouquinho, nós vamos igual aquelas gotinhas, né? Espalhando as sementinhas para que elas prosperem. Então, né, esse ditado popular aí, que fala que o pior cego é aquele que não quer ver, realmente é. Não adianta, às vezes a gente não quer ver mesmo, principalmente problema, ninguém tá querendo problema, não é? Então a gente acaba Sim, ignorando, deixando passar muito tempo, não resolve, e por aí vai, e a coisa vai só complicando. Vai só complicando. E a gente pode dizer que nesse momento a gente fica cego mesmo, a gente não quer ver. Ah, Márcia Regina está colocando aí, foi assim comigo também. Aconteceu durante a pandemia, né? Uma coisa é, triste, não é? Esse período pandêmico que nós vivemos, né? Um período assim de muita insegurança, mas que teve o lado bom. Eu falo que teve o lado bom. Foram tantas as mudanças, foram tantas as pessoas que despertaram, né? Principalmente para a leitura, para as lives, né? Eu lembro que era assim uma enxurrada de lives e a gente não tinha o que fazer, não podia sair. O que ia fazer? Para quem gosta, começou-se, né, a ler, a buscar por aquelas leituras que eram indicadas por aquelas pessoas. É fazer o bom uso, né, da internet, da tecnologia que está aí, é usá-la ao nosso favor, porque tem tanta coisa. Então vamos usá-la para o lado bom da vida, né? isso mesmo, né? E agradecer a todos que estão presentes aí com a gente, quem vai nos assistir depois, né? Que Deus esteja assim, presente em todos os lares, nos dando força, prosperidade, muita saúde. Né? A nossa maior riqueza é a nossa saúde, né? E nos amarmos cada vez mais para transbordarmos na vida das outras pessoas. Verdade. Para quem não teve a oportunidade de assistir toda a live, né? Ela vai ficar gravada, né, Maria José? E aí Vai. vocês podem acessar. Se achar que o conteúdo é válido para alguma pessoa, você pode estar compartilhando, porque é importante. A nossa intenção ao realizar a live, como nós já falamos aqui desde o início, é contribuir com a vida de alguém. Né? Então, tudo que a gente faz, o que a gente escreve, a intenção é essa. O nosso propósito é esse, é de ajudar o outro. Aquilo que foi bom para a gente, aquilo que deu resultado, a gente quer passar para frente. Isso é muito importante, né? É o nosso propósito. Sim, sim. E a gente faz realmente com muito prazer, com muito amor e sentindo mesmo a presença do Espírito Santo dentro de nós, tá bom, gente? Ó, beijo, muito obrigada, Arlete, né? Nosso tempinho já venceu, mas estamos aí firme e forte para todos os momentos a gente compartilhar o que a gente for aprendendo e participando aí com todos. Um abraço aí para Marcilene, que entrou aí agora. Se não tiver
participado e acompanhado todo o conteúdo, vai ficar gravado, aí vocês podem estar, né, num outro momento aí, ouvindo o nosso bate-papo aí, conversando sobre diabetes e hoje falando de um outro tipo de cegueira, né, sem ser a cegueira física. Um abraço para vocês, um bom final de tarde e até quarta-feira, né, Maria José? Sim, às 14 horas, Deus quer e nós também. Isso. Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada. Até lá. Eu vou salvá-la agora, viu, gente? Com Deus aí. Gratidão, Senhor.